Irmãos e irmãs, o 22º domingo do tempo comum, reflexões para o dia 22 de agosto de 2021. Na primeira leitura de Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 1 a 2 e versículo de 6 a 8 está escrito: Moisés falou ao povo dizendo: Agora escuta, Israel, as leis e os preceitos que vos dou a conhecer. Ponde-os em prática para que vivais, e entrais na posse da terra que vos dá o Senhor Deus de vossos pais. Não acrescentareis ao que vos ordeno, nem suprimireis coisa alguma, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, tal como eu vos prescrevo. Observai-os e ponde-os em prática. Eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que ao ouvirem falar de todas essas leis dirão: que povo tão sábio e tão prudente é esta grande nação? Qual é, na verdade, a grande nação que tem a divindade tão perto de si como está perto de nós o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Irmãos e irmãs, Israel deve acolher e praticar as leis e preceitos que Deus lhes apresenta por intermédio de Moisés, em reconhecimento e gratidão pela ação libertadora, quando Deus agiu no passado, tirando o povo do Egito para salvar das garras do faraó. Israel deve acatar as leis e preceitos, pois foi o Senhor que conduziu o povo no caminho da felicidade e da liberdade. Ao assumir as leis e ao viver de acordo com os preceitos de Javé, o povo poderá concretizar todos os seus sonhos e esperança de se estabelecer numa terra, onde terão fartura, tranquilidade para viverem e criar a família. A comunidade, ela deve cuidar para que as leis e preceitos de Deus, que Deus propõe, não seja adulterada. A comunidade, ela não pode ceder à tentação de permitir a adaptação da palavra de Deus para servir a interesses espúrios. Não permita esvaziar a palavra de Deus. Não permita atribuir a Deus ideias e propostas de vontades políticas. A palavra de Deus é sagrada e não pode ser manipulada para servir a interesses particulares. Na segunda leitura de Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, versículo 21 e 22 e versículo 27 está escrito: Caríssimos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há variação nem sombra de mudanças. Foi Ele que vos gerou pela palavra da verdade, para serdes como primícias de suas criaturas. Acolhei docilmente a palavra em vós plantada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. A religião pura e sem mancha aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Irmãos e irmãs, Tiago procura orientar para o cuidado com as interpretações consideradas abusivas da fé, e ele aponta para a importância de praticar as obras do amor para os que não têm mais onde recorrer. Desde o Antigo Testamento, já havia grande preocupação com órfão, estrangeiro e viúva. As primeiras comunidades escolheu pessoas cheias do Espírito Santo para cuidar das viúvas, que foram os diáconos. Nessa carta de Tiago, o chamado é renovado e traz para nós algo muito importante, que é: a verdadeira religião pura e sem mancha aos olhos de Deus nosso Pai consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo de toda a sujeira que está por aí. Não é possível escolher a palavra de Deus sem assumir a missão do amor que ajuda a salvar o outro. A regra de São Bento no século VI, ora et labora, ou seja, não pode haver um agir missionário que nos leva a assumir o trabalho do amor, da caridade, do serviço a Deus sem oração. Já Santo Inácio de Loyola, jesuíta, ele dizia: ore como se tudo dependesse de Deus
e trabalhe como se tudo dependesse de você. Aqui, irmãos e irmãs, está o sentido mais profundo de que a nossa missão é estar em oração para que a minha ação não seja fruto da minha vontade e de meus desejos, mas seja a realização da vontade do nosso Pai eterno. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 1 a 8, de 14 a 15 e de 21 a 23 está escrito: Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não segue os seus discípulos a tradição dos antigos e come sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, é vão as doutrinas que ensinam, não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Depois Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes: ouvi-me e procurai compreender. Nada há fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. É o que sai do homem que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Queridos irmãos e irmãs, Jesus proclama a boa nova do reino de Deus por toda a Galileia, com palavras e gestos, revelando um caminho de vida, de liberdade e de fraternidade para todos os homens. Os líderes judaicos reagem duramente contra os ensinamentos de Jesus, pois percebe que a multidão passa a encontrar em Cristo o que não encontra no templo. O templo havia se tornado um lugar de exploração e Jesus chega expulsando os vendilhões. O templo não dava nada para a vida do povo, ao contrário, o povo que tinha que sustentar o templo e terminava por dar sustentação a toda uma camada de pessoas que já tinham muitas posses. Muitos não podiam entrar mais no templo por serem classificados de impuros. Quando Jesus sacia a fome da multidão, une a multidão num banquete onde todos partilham do mesmo pão, onde ninguém fica de fora, onde não há excluídos. Ao partilhar o pão, Jesus revela a possibilidade de uma vida em comum, de uma vivência em fraternidade. Ao preparar este banquete comum, Jesus revela que se todos derem um pouquinho, não faltará pão para ninguém, e que ninguém terá que passar por necessidades. Do meio da multidão foi tirado 2 peixes e 5 pães, totalizando 7. O número 7 revela os dons infinitos do amor de Deus oferecido a nós pelo Espírito Santo. Este número revela também a totalidade da criação, união dos 4 elementos, terra, ar, e fogo e água, com a força e o poder da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, totalizando 7. O poder de Herodes tem medo da comunhão, tem medo da partilha, tem medo da solidariedade. Eles têm medo da unidade. O poder sempre trabalha com a divisão. Ao questionar a Jesus a forma como os discípulos comem sem lavarem as mãos, revela grande preocupação com as tradições. Jesus revela que não adianta fazer as tradições ocupar o lugar da palavra dos mandamentos. Jesus nos chama a atenção com nossas práticas, para com a nossa forma de agir.
É o que sai de nós que vai gerando divisões e a negação da vida dos irmãos. Cuidado com os que dirigem as nações, eles querem sempre fragilizar o outro, para que sejam vistos como importantes e imprescindíveis. Em Jesus, todos somos chamados a vencer o espírito de divisão, e a vencer o espírito da ganância, a vencer o espírito da destruição, e não ficar apegado a tradições que não levam a nada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos nos unir cada vez mais, vamos partilhar cada vez mais, vamos gerar cada vez mais a comunhão. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.